Zi, a Cidade Perdida. Filme interessante, né? Filme muito interessante. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, olha só. Eu já conheço essa história do Coronel Percy Harrison Fawcett há muito tempo, desde que eu era criança. A minha tia-avó, chamada Corronho, já me contava essa história desde criança. Praticamente ela contava para toda a família. A minha tia-avó e a minha tia-avó conheceu Fawcett e o filho dele, Jack. Conheceu, pois é. Olha só, nesse filme tem muita coisa que eu falei assim, caramba, não era assim que a minha tia-avó me contava. Minha tia-avó que teve contato com Fawcett e com o filho dele. O que eu vi nesse filme? Nesse filme ele se coloca, meu povo calapalo, como povo canibal. Antes de desaparecer, Fawcett, o filho dele, eles se foram parar na aldeia Calapalo. A aldeia Calapalo eles se foram parar. Eles tiveram todo o contato com meus parentes, inclusive com a minha tia-avó. Por sinal, os Calapalos receberam muito bem Fawcett e o seu filho. Pois é. Aliás, para deixar bem claro aqui, para quem produziu esse filme, o povo Calapalo nunca foi de guerrear. O povo Calapalo sempre foi pacífico. Entre as tribos mais pacíficas é o povo Calapalo. Nunca fomos de guerrear com ninguém. Todas as diferenças a gente resolvia no diálogo. Pois é. O que me indignou nesse filme é que eles se colocam a minha tia-avó que tratou muito bem eles, o nosso cacique que recebeu muito bem eles, se alimentou, instruiu eles e tudo, ser tratado dessa maneira como uma tribo canibal. O que eu sei que minha tia-avó sempre me contava, que o Fawcett, o filho dele, ele estava procurando, segundo a minha tia-avó, coitada, já que ninguém entendia inglês, porque eles falavam inglês, mas o que eles deduziram, que o Fawcett, o filho dele, estava indo procurar a mãe dele. É isso que eles entenderam. O povo Calapalo acharam que Fawcett, o filho dele, ele estava procurando a mãe do Fawcett. Isso que ficou na cabeça dos Calapalos. Tanto é que eles acreditam isso até hoje, que Fawcett estava procurando a mãe dele, lá no meio do Xingu. Como pode? Tanto é que o último povo que viu o Fawcett, o filho dele, foi o povo Calapalo. Inclusive, eu sei até onde eles entraram, porque fica perto da minha aldeia onde eles entraram. Entendeu? Eles entraram ali perto do rio, uma ponte, um barranco alto chamado Carrinzo. Carrinzo, em seguida vem Terrupe, onde tem montanha de pedras. Eles ali foi o último, eles foram avistados a última vez ali pelo povo Calapalo. Olha só, o Fawcett, não entender dos Calapalos, ele estava procurando a mãe deles. Só que o que eu assisti no filme, que o Fawcett estava procurando cidade perdida, uma civilização perdida lá no meio do Xingu, em Mato Grosso. A única civilização que a gente sabe é nós mesmos, nós índios, nós indígenas que habitam o Xingu. Até hoje, muitos xinguanos não sabem o que de fato aconteceu com Fawcett e seu filho. Porque eles foram avistados a última vez ali, nesse morro de pedras, e eles entraram ali e fizeram a trilha, inclusive um Calapalo acompanhou eles. Calapalo acompanhou eles, aí ele não quis mais acompanhar, aí ele voltou. Só para deixar bem claro, um
Calapalo guiou eles até um certo ponto. Só que chegou um ponto que era um ponto inabitado, um ponto perigoso, onde nenhum índio entra. Um índio que sabe da mata, ele não entra ali. Aí esse Calapalo disse o seguinte: olha, vamos voltar. Esse ponto que estamos chegando é super perigoso, onde nenhum índio entra aqui. Sabe o que Fawcett e seu filho disseram para ele? Não. Sabe, porque o branco, a gente fala homem branco, ele tem outro entendimento da selva. Nós que somos indígenas, conhecemos muito bem a selva, as leis da selva. Só que mesmo assim, eles desobedeceram esse índio, guia, Calapalo. Aí eles foram indo para os lugares perigosos e se perderam. É isso que aconteceu. Ele acabou voltando sozinho, esse Calapalo aí. Se o índio que é conhecedor da selva falar para você: olha, vamos parar por aqui, obedeça. Foi isso que aconteceu com Fawcett e seu filho. Eles não obedeceram. Claro que o índio chegou nesse ponto e voltou com medo. Ele não podia continuar a trilha ali, porque ele conhecia a selva. Já que esses dois aí eram duas pessoas que não conheciam tão bem essa região e começaram a seguir e se perderam por aí. Obedeça. Se um índio te disser não vá, não vá, porque ele conhece muito melhor do que você. Pois só que no filme está contada de uma maneira tudo assim, tem nada a ver com a realidade. Não sei qual foi a realidade, porque é uma história tão antiga. Isso foi na década de 1925 por aí. Assista ao filme, vocês vão entender. Só que nesse filme, o link vai estar aqui na descrição do filme. Só que nesse filme tem umas realidades invertidas ali. Primeiro, o contato que eles fizeram a última vez foram com os Calapalos. Até hoje, ninguém sabe o que de fato aconteceu com Fawcett e seu filho. Porque eles entraram nessa mata, um Calapalo guiou eles, daí eles se foram para algum... A não ser que algum onça comeu eles, algum bicho comeu eles. O que tem no Xingu é animal silvestre, onde próprios indígenas não entram. Aí eles desafiaram a lei da natureza. Talvez eles foram para um caminho que não era para ir, porque tem lugares no Xingu que nenhum índio faz, porque tem históricos aí de coisas, com acidentes e com coisas da natureza, entendeu? Animais silvestres gigantescos, a não ser que eles tenham se encontrado com algum índio que gosta de guerrear, algum índio canibal. Não sei, mas se colocar o Calapalo como canibal nessa história, não. Pode ser que eles tenham se encontrado com outros canibais. Mas é isso. E outra coisa também, sabe que pesquisando no Google, sabe por que muita gente rotula que os Calapalos se mataram a Fawcett e seu filho? Porque Orlando Vilas Boas e seus irmãos, porque desenterraram o cacique morto para dizer que era Fawcett. Eu não sei o que de fato a Orlando Vilas Boas queria quando desenterraram o cacique, quando a família do Fawcett foi procurar lá na aldeia Calapalo. Aí recentemente havia morrido o cacique. Aí esse cacique foi desenterrado porque Orlando Vilas Boas pediu para os Calapalos desenterrar, para dizer que era o Fawcett. Aí os Calapalos com medo, eles estavam com medo. Aí desenterraram esse cacique, disseram que era o Fawcett. Mas depois levaram para o laboratório e descobriram que era índio ali, que estava enterrado. Olha só onde chegou essa situação. Por isso que hoje em dia o povo acredita que o Fawcett e seu filho foram mortos pelos Calapalos, que não é verdade. Isso daí não tem um pingo de verdade, é totalmente mentira. Isso quem nos contava é minha tia avó, que conheceu eles pessoalmente. Então, isso é tudo mentira. A cidade sim, se existe, essa cidade perdida, não sei, nunca vi até agora. O que existe são aldeias indígenas no Xingu. E isso existe há milhares de anos. Então, esse foi meu comentário sobre esse filme aí. Tem coisas aí
inverdades, na verdade, coisas que foram inventadas literalmente por algum cineasta aí para ficar algo entendeu? Mas essa foi a verdade. Então, eu não sei o que aconteceu com eles, se algum animal pegou eles, se realmente alguma etnia canibal pegou, ninguém sabe. Mas o último povo que viu eles foi meu povo calapalo. O meu povo calapalo tratou eles muito bem, tá bom? Inclusive a minha tia avó conheceu eles. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. Olha, assista o filme para você entender o que eu estou falando, tá bom? Tchau!